Olá, eu sou a doutora Kelly Oliveira. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre como que você deve fazer ou começar a introdução alimentar do seu bebê. Vamos conversar sobre esse assunto? Bom, gente, então introdução alimentar, afinal a gente tem muita dúvida desse assunto e realmente é algo que, a gente fica com várias questões e quer perguntar e muitas vezes a gente não tem com quem desabafar ou fazer essas perguntas. Então, já falo aqui e vou trazer algumas questões que são muito comuns, que as pessoas me perguntam enquanto pediatra, e eu vou mandar aqui para vocês. Então, o primeiro é qual idade que eu devo começar a introdução alimentar? Gente, é muito simples. A introdução alimentar, é importante que o bebê comece não antes dos 6 meses de idade ou próximo aí dos 6 meses. Por quê? Porque até os 6 meses, é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria e outros guidelines muito importantes, que seja exclusivo o aleitamento materno até os 6 meses e depois continuado até os 2 anos de idade ou mais. Porque até os 6 meses o leite materno é o suficiente, o bebê não precisa de mais nada. E a partir dos 6 meses, então, a gente vai começar a oferecer alguns alimentos para que o bebê tenha contato com outros alimentos e ele também receba desses alimentos alguns nutrientes, nas quais o leite materno ainda ele não é mais suficiente, ok? Não que ele não seja importante, mas aí você tem a necessidade de mais nutrientes para esse bebezinho. Por isso que o bebê deve começar com 6 meses. Além disso, quando você tem estudos, que mostram que a introdução alimentar de maneira precoce, ela aumentaria o risco do bebê de diarreia, por exemplo, e de outras doenças e infecções. Então não haveria benefício realmente de começar antes. Outra coisa que é importante a gente saber é a fase do desenvolvimento. O bebê ele começa a sentar com apoio ou com mínimo apoio, ou sozinho, a partir dessa idade, o que torna possível o bebê começar a comer e se alimentar. Leva, alimentos na boca, passa de uma mão para outra e começa a ter mais destreza. E são aquilo que a gente chama de sinais de prontidão. Isso significa que o bebê está pronto aos 6 meses de acordo com o seu desenvolvimento, o que novamente reitera o argumento de que com 6 meses é a idade ideal. Espero que eu já tenha convencido vocês disso, E aí a gente fala assim, nossa, qual alimento que eu começo? Ou que alimento que eu posso dar? Gente, eu falo que tudo que é alimento natural e saudável, você deve oferecer para o seu bebê. O que entra aí, Primeiro, frutas, legumes, verduras, carnes, leguminosas, então feijões no geral, as folhas. Então tudo isso, eu falo que tudo que tem na feira, de maneira saudável, tudo que é alimento de verdade, você deve oferecer para o seu bebê. E aquilo que você não deve dar, que é realmente proibido, você não deve dar alimentos com açúcar ou nenhuma adição de açúcar, porque isso vai moldar o paladar do bebê, até os 2 anos de idade. Se você estiver oferecendo açúcar, você está viciando o paladar dele com algo que não é saudável e que vai ter esse impacto para o resto da vida. E outros alimentos que não são tão saudáveis, então industrializados, embutidos, eu falo que a gente precisa descascar mais e desembalar menos. Se é industrializado, vem num saquinho, numa embalagem, provavelmente não é adequado para o seu bebê, ok? E aí, uma vez que a gente sabe o que não deve dar e o que pode, qual alimento que eu começo, doutora Kelly? Eu posso começar com fruta, eu posso começar com legume? Bom, gente, o que eu falo aqui é que não existe uma regra geral de que alimento você deve começar, mas eu oriento geralmente a começar com um alimento mais saudável, um alimento que seja mais fácil de comer, Por exemplo, você pode começar com uma fruta ou uma banana, mas não haveria uma obrigatoriedade de que você precisa começar com fruta.
ou precisa começar com legumes. Não, você pode ir testando e oferecendo para o seu bebê de acordo com o costume da sua casa, né? A dinâmica familiar, mas lembrando que a gente sempre tem que oferecer alimentos saudáveis. Já falo aqui que se você não tem um hábito saudável na sua família e acaba comendo muitas besteirinhas, nunca é tarde para a gente começar de novo, né? Para a gente reeducar a nossa alimentação. E por que não usar o momento que o bebê está começando a comer para fazer isso, né? Você realmente mudar aí os seus hábitos que são ruins. Fica a dica. E uma coisa que sempre me perguntam também, gente, eu posso falar aqui nesse vídeo, é sobre a quantidade, né? Qual que é a quantidade ideal de alimento? Eu tenho que dar X colheres, né? Eu falo que isso acaba deixando as mães muito aflitas, mas de fato o bebê come muito pouco no começo, né? Se ele comer uma colherzinha ali de sopa de tudo, né, de todo o alimento, isso é o esperado, tá? Até no guia alimentar para a população brasileira e o guia para menores de 2 anos fala que essa quantidade é muito pequena, geralmente uma colher ali de sopa e que vai aumentando ao longo do tempo. Mas não se preocupe com a quantidade, tá? Eu sei que é uma coisa que parece meio doida, né, eu falar isso, mas a qualidade do alimento, a forma como você oferece, o fato do bebê explorar o alimento é muito mais importante do que a quantidade em si. Aos poucos o bebê vai aumentando a quantidade e ele precisa ter aquilo que é a sensação de saciedade, ele poder se autorregular em relação à alimentação. E se a gente fica forçando, falando que o bebê tem que comer uma X quantidade de coisa, a gente está estragando, a gente está atrapalhando essa autorregulação do bebê. Então confia nos seus bebês, aproveitem esse momento que é muito gostoso e boa introdução alimentar. E aproveito aqui para fazer um convite para vocês, baixem o aplicativo da Brick, ele tem todas as questões de marco de desenvolvimento do bebê, você pode fazer todo o acompanhamento médico, pediátrico e todas as anotações do seu médico através do aplicativo, exames, acompanhamentos gráficos de desenvolvimento, várias outras coisas, e ele é muito, muito completo. Então aproveita para baixar o aplicativo, se inscrever aqui no canal, curte, compartilha e manda aqui a sua dúvida, tá bom? Então até o próximo vídeo, tchau, tchau!